Pai. Onde esse culto, Deus amado, nós estamos dedicando a Ti, ó Pai. Porque só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de honra. E Senhor, só pela Tua misericórdia, Deus. Deus amado, só pela Tua graça, Pai. Aleluia. Porque nós não somos dignos, meu Senhor, de abrir a Tua palavra, Pai, para falarmos do Teu nome, para falar, meu Deus amado, da Tua grandeza, Senhor. Mas, Senhor, Tu nos capacita, ó Deus, para que nessa noite, ó Deus amado, nós possamos partilhar a Tua palavra, partilhar os Teus feitos, ó Deus, e honrar a Ti, meu Deus, porque só o Senhor, meu Deus, é digno de honra, de louvor e de adoração. E que nessa noite, o Teu Espírito Santo, meu Senhor, assim como foi, Senhor, quando Ele passeava sobre a face do abismo, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Ele tenha livre-arbítrio, Deus, para passear no nosso meio e fazer, Senhor amado, no nosso coração, oh Deus amado, uma terra, Pai, não uma terra seca, Senhor, mas uma terra, Deus amado, molhada e sedenta da Tua presença, para que a Tua palavra, meu Deus amado, venha nos encher, para que a Tua palavra, Pai querido, venha, oh Pai querido, trazer regozijo, Senhor, à nossa alma, Pai, que nós possamos sair desse lugar nessa noite cheio da Tua presença, Pai, porque a Tua palavra diz: quando o Teu servo Moisés subiu ao monte, meu Senhor, para buscar a Tua face, para ter um momento de intimidade contigo, quando ele descia, meu Deus amado, a sua face resplandecia, Senhor, a Tua grandeza, resplandecia, oh Deus amado, o Teu Espírito, Pai, e aquele povo ficava, oh Deus amado, regozijantes, oh Deus, porque enxergavam ali, Pai, a Tua presença, Deus. Mas nós somos, oh Deus amado, como Moisés, que era necessário cobrir o rosto quando a Tua presença se afastava, Pai, porque a Tua palavra diz que Tu enviaste o Consolador, e Ele está conosco agora, Pai. Ele está conosco, Deus amado, nessa noite, e é crendo, Deus amado, nesta palavra, Pai, que desde já Te agradecemos, e toda retaliação, oh Pai querido, porventura, oh Deus amado, levantada pelo inimigo, para que a Tua palavra não venha nos fortalecer nessa noite, meu Deus, seja quebrada agora pelo poder da Tua palavra, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Aleluia. Aleluias. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos 42. E esse salmo é um poema, né, dos coraitas. E o salmista, ele começa a revelar através da palavra de Deus que ele estava muito aflito, né? Que ele estava muito angustiado. Então várias situações vinham na vida daquele salmista, na vida daquele homem, e ele passou através do salmo a tua história de vida e a maneira no qual ele estava sendo afligido. E ele começa assim: como a corça anseia por águas correntes, ou seja, águas renovadas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Ti, Deus vivo, ou seja, um desejo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então o salmista aqui, ele está ansioso, ele está aflito, e ele deseja mais que nunca na sua vida que ele tenha um encontro com Deus. Mas é interessante, irmãos, que o salmista, nessa aflição que ele está, nesse desejo de encontrar Deus, nós vamos poder verificar que ele tem um motivo. E esse motivo no qual o salmista, ele quer esse encontro com Deus, ele deixa toda aquela aflição de lado, porque o propósito é outro. Aquela aflição que aquele homem está vivendo, ela deixou de ter o propósito principal, porque outras situações aconteceram, amém? Então, irmãos, o desejo de nós estarmos com Deus é a certeza que nós moraremos com Ele na glória, sim ou não? Sim, mas aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que os nossos feitos ou a falta dele nos acompanharão. E a Bíblia diz também que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é Deus. Amém? Aleluia. Mas, irmãos, de que maneira nós estamos andando? De que maneira nós estamos buscando a presença de Deus? De que maneira nós estamos tendo a nossa intimidade com o Altíssimo, com o Rei da Glória? Para que nós venhamos ter essa certeza que no dia que nós dobrarmos o nosso joelho para reverenciar o Mestre, Ele vai nos chamar para levar para a morada eterna. Aleluia, amém? Amém. Então, irmãos, aqui o salmista, ele está aflito, nós começamos a ler, ele tem um anseio, ele começa a passar uma lição de vida
principal, amém? Vamos lá no versículo 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, amém? Dia e noite. E ele continua: pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo porque aquela aflição do salmista, toda aquela situação pessoal, tudo aquilo que o salmista estava vivendo, deixou de ser importante para ele, porque o povo começaram a acusar Deus de ter o abandonado, amém? Então, quando o povo começava a acusar Deus de ter deixado o salmista de lado, de ter abandonado o salmista, ter abandonado o povo de Israel, o salmista ele começou a se corroer por dentro, e toda aquela situação, toda aquela aflição daquele homem deixou de estar em primeiro plano, amém? E aí eu pergunto, irmãos, quantos de nós temos andado preocupados com o nosso Deus, com a reputação do nosso Deus? De que maneira nós temos nos formado, de que maneira nós temos tentado formar pessoas, de que maneira nós temos vivido na nossa casa dando testemunhos do Deus que está em mim, está em você. E irmãos, eu sempre digo que quando nós somos transformados, a transformação não é externa, mas a transformação vem de dentro para fora. Então, quando eu me torno um cristão, quando eu me torno um temente a Deus, que verdadeiramente houve um arrependimento, eu sempre digo que não há conversão se antes não houver um arrependimento. Então, quando eu me arrependo, eu compreendo, e aí eu dou glórias a Deus por tudo que Ele realizou na cruz do Calvário, por mim e por você, sem que nós merecêssemos. Eu tenho que mudar a minha conduta, eu tenho que mudar a minha postura, e aquilo que antes eu fazia, eu não posso fazer mais, porque não é a minha reputação que está no jogo, amém? É o nome do Senhor. Porque é interessante, irmãos, que quando nós dizemos que nós somos crentes, e aí nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a frequentar uma igreja, as pessoas não enxergam mais você, as pessoas enxergam que em você há um Deus, sim ou não? E aí o que nós começamos a produzir, ou a falta daquilo que nós produzimos, as pessoas logo falam: aquele é crente, olha lá, olha o que ele está aprontando, não é isso? Então o salmista, a preocupação do salmista aqui não era mais com seus problemas pessoais, com a situação que ele estava vivendo de angústia, mas a preocupação do salmista é que ele chorava e ele clamava de estar na presença de Deus, é porque ele não aguentava mais o povo acusar o Senhor de o ter abandonado, amém? Amém. Isso é forte, irmãos. Isso é tremendo. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, esse versículo 3 aqui, ele me deixou impactado. É interessante que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã. E aí, irmãos, quantas vezes eu já li esses salmos, e aí Deus não tinha me revelado tão tremendamente esse foco no versículo 3. Muitas vezes a gente lê a Bíblia 10 vezes, 5 vezes, não é isso? Sei lá, no nosso tempo, no nosso momento de cristão, quantas vezes nós já lemos a Bíblia, né, irmão? Sei lá, 3 vezes, 4, 5, 10 vezes, não é isso? Mas aí Deus, a cada dia, Ele tem um propósito diferente nas nossas vidas, uma maneira de revelar aquilo que Ele deseja que nós venhamos entender para cada momento, para cada situação, para cada pregação, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui Deus começou a me revelar que esse versículo 3, aquela aflição do salmista, ela deixou de ser o ponto principal. As suas aflições pessoais, elas deixaram de ter um sentido para aquela aflição. Mas a maior aflição do salmista é quando o povo acusava Deus de o ter abandonado, amém? E aí no versículo 4 a Bíblia vai dizer assim: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças. Ou seja, nós vemos que o salmista, ele liderava um povo, mas a aflição do salmista, ele perdeu esse espírito de liderança, e ele deixou de andar com o povo de tanta aflição que aquele homem estava vivendo. Mas ele diz, olha, com cantos de alegria e de ação de graça, a gratidão ainda estava no seu coração, apesar daquele momento de dificuldade que o salmista
estava vivendo, amém? Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo algumas dificuldades, estamos passando por algum deserto nas nossas vidas, e ao invés de nós sermos gratos a Deus, porque muitas vezes é Deus tratando com a minha e com a tua vida, aí a primeira coisa que nós fazemos é pular do barco, né? Abandonamos o barco como se Deus fosse o culpado, e na maioria das vezes, irmãos, nós somos culpados, né? Porque eu sempre digo o seguinte: o dia de amanhã é reflexo do dia de hoje, né? A semente que eu planto hoje é o resultado da colheita do amanhã, amém? Então, se hoje eu faço tudo errado, amanhã, amém? Está entendendo até aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, as minhas atitudes hoje, ou a falta delas, faz com que o meu dia amanhã seja tão bom ou não tão bom assim, amém? E aí o salmista aqui, irmãos, naquela angústia que ele estava vivendo, naquela situação que ele está vivendo, ele relata que ele liderava um povo, e ele perde aqui o espírito de liderança, mas mesmo assim, ele é grato a Deus por tudo que Deus havia realizado em sua vida, amém? E no versículo 6 a Bíblia diz assim, versículo 5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. E o meu Deus. Aleluia. E a minha alma está profundamente Aleluias. triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões, ou seja, ondas que elas vêm e voltam, ondas que de repente elas se formam. Então aqui o salmista ele está vivendo um turbulhão de problemas, e aí muitas vezes ele estava bem, de repente já viu uma onda para enfraquecer, já viu uma onda para trazer aflição. Mas aí o que nós vamos entender aqui, irmão, que havia uma perturbação na mente do salmista, mas ao mesmo tempo há aqui um monólogo, amém? Há um monólogo entre o salmista e a sua alma, aqui um monólogo entre o salmista e o seu ser, e ele diz o seguinte: olha, por que está batido a minha alma? Né? Ou seja, põe a sua esperança em Deus, pois o ainda louvarei, amém? E aí, irmãos, Isaías 55, versículo 11, a palavra diz que a palavra do Senhor não voltará vazia, né? Não voltará atrás, antes que se cumpra todo o propósito no qual Deus projetou para a minha e para a sua vida. Aleluia. E é interessante aqui, irmãos, que nós vemos que há um chamado diferenciado aqui para o salmista e uma convicção que ele entende que todos os seus interesses, eles ficam em segundo plano, quando ele entende que nós temos que buscar a Deus. E aí nós vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. E aí nós vamos compreender que aqui... Todos encontraram, amém? Amém. Isaías 6, né? 6. Glória a Deus. Porque às vezes eu falo Isaías, mas eu estou lá em Ezequiel, Jeremias. Mas glória a Deus, amém? Ele diz assim, o chamado de Isaías. E ele fala assim, ó, no capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A Bíblia diz que ele viu. Amém? Amém. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Irmão, nós Glória a vamos Deus. entender que Aleluia. o chamado do profeta Isaías, ao contrário do salmista, que ele se preocupou, colocou as suas vontades em segundo plano, e ele entristeceu quando alguém dizia que o Senhor o havia abandonado. Nós vamos compreender que, a princípio, o profeta Isaías ele não entende o chamado, amém? Então eu abri o culto ontem com esta palavra, onde o profeta Isaías ele
inicialmente ele ficou aflito porque ele tinha visto o Senhor. E ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vamos compreender, irmãos, que Deus chama Isaías para um ato profético, para que ele pudesse ser a boca de Deus no meio daquele povo impuro. E aqui a Bíblia vai dizer que Isaías ele ficou entristecido, ele ficou preocupado com a sua própria vida, porque ele viu ao Senhor. E ele começou a ficar preocupado com a sua própria vida, porque ele havia visto o Senhor, e aí a preocupação dele não era mais com o chamado, amém? A Bíblia deixa claro que a preocupação de Isaías não era mais com o seu chamado, mas a preocupação de Isaías era com a sua própria vida. Mas aí, irmãos, o chamado de Isaías era mais forte que isso, e o Senhor insiste e fala com ele, e no versículo 6 diz assim: logo dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou nos seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aleluia. O Senhor está tocando na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 7 ele diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou nos seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.